3, 1. Calma, concentração. Preste atenção. Já tá gravando. Na explicação, sim. Oi pessoal, eu sou o Daniel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Basquetrio. Hoje estou sozinho. Hello, darkness, my old friend. Mas tudo bem, sozinho eu também consigo fazer. Hoje vamos falar sobre basquete nas Olimpíadas. Mas antes de começar, faça sua inscrição no canal, ative as suas notificações e compartilhe com a galera. Tudo bem? Roda a vinheta, produtor! Muito bem, galera, voltamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre basquete e Olimpíadas. E basquete na Olimpíada, tá? Por que eu estou falando dessa maneira? Por que eu falei basquete e Olimpíada e basquete na Olimpíada? Porque eu vou falar um pouquinho dos dois, separados e depois juntos. Tudo bem? Legal! Vamos lá. Não, bora. Ficou muito parecendo aula. Não gostei. Agora vamos iniciar o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é Olimpíada. Basquete mais junta basquete na Olimpíada. Que legal! Antes da gente começar, eu sei que vocês, né, todo mundo que assiste conhece as Olimpíadas, conhecem... Pera aí que tá tocando o celular aqui. Deve ser cobrança, mas... Muito bom dia. Pague o aluguel. Pague o aluguel. Estamos tendo um problema de Olimpíada durante a pandemia. O que esse problema nos trouxe aqui pro Basquetrio? Vamos falar, vamos pegar essa situação de Olimpíada e falar o que é a Olimpíada, o que é o basquete e o que é o basquete na Olimpíada. Então vamos lá. A Olimpíada, a gente chama ela de Olimpíada da Era Moderna, né? Porque existem as Olimpíadas da Antiguidade e 1896 foi a primeira Olimpíada da Era Moderna, com Barão de Coubertin, francês. Gente boa esse cara, tá? Ele que foi o fundador das Olimpíadas da Era Moderna, as Olimpíadas que nós conhecemos como Olimpíadas de Verão. Existem as Olimpíadas de Inverno, mas isso é um tema para outra situação, tá? Ele fez essas primeiras Olimpíadas em 1896 e fundou o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Dito isso, você já teve o resumão do que é uma Olimpíada. Que demais! Tá? Os Jogos Olímpicos como nós conhecemos. Aí nós damos uma pedalada no tempo. Alguns momentos depois, 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Chegamos no ano de 1891. Nem foi tanta pedalada assim, porque de 86, né? Foi de 96. Não, nossa, o basquete é mais velho que as Olimpíadas. Eu? Não sabia. O basquete foi inventado em 1891 e as Olimpíadas em 1896. O basquete é 5 anos mais velho que a Olimpíada. Então foi lá o nosso doutor, professor James Naismith, na ACM, né? Lá é escrito diferente, é com Y, tá? Na ACM de Springfield, Massachusetts, inventou o nosso glorioso basquetebol. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Vocês sabem como foi inventado o basquete? Não. Não? Sim. É claro. Mas vai ouvir de novo, não estão nem aí, tá? Tá bom. É o seguinte, tava lá o professor James Naismith, tava naquele frio lá de Springfield, Massachusetts. Aí o diretor dele chegou e falou assim: James, precisamos de um esporte para pôr a molecada dentro do ginásio. Não tá podendo ir lá pra fora, cara. Tá muito frio, tá nevando, tá congelando. As pessoas estão morrendo congeladas. Precisamos que a molecada venha pra dentro do ginásio. E aí ele tava lá, sentado no escritório dele. Como eu vou fazer isso? Ele escrevia, rascunhava uma coisa, amassava a bolinha, não tá legal, e tuf. Amassava outra bolinha, porque também não ficou legal, e tuf. Quando chegou lá pra uma sexta bolinha, ele falou: poxa, isso é um jogo interessante. Bola na cesta, basquetebol. E aí começou a formular uma situação de quadra. Quando ele escreveu as primeiras regras, inclusive muitas das regras que
o professor James Naismith usou, elas são usadas até hoje, lógico que em formatos um pouco diferentes, mas a ideia central do jogo ainda é a mesma, tá? Ele foi lá, o zelador dele falou assim, o que você tem aí de como se fosse uma cesta? Aí o cara falou, tenho 2 cestas de pêssego aqui, professor. Tenho 2 cestas de pêssego. Ele falou assim, você pode pendurá-las na parede pra mim? Que altura? A altura que der é sua escada aí. Aí o cara, tá bom, professor, vamos lá. Aí foi lá no ginásio, subiu, pum, fixou lá. Pum, fixou lá. Quanto deu? Mediram da cesta até o chão, tem 3,5 metros, que é a altura até hoje do aro ao chão. Então, desde a fundação do basquete, a altura do aro ao chão se permanece a mesma. E começou com cestos de pêssego, ou seja, era fechado. Então, toda vez que acontecia uma cesta, tinha que pegar uma escada, pular e retirar a bola. Aí depois um cara falou, pô, a gente pode fazer um buraco aqui, né? E colocar uma redinha. Aí colocaram a redinha. Aí quando fazia a cesta, a bola ficava presa na redinha. Aí tinha que vir um cara com a varinha e tirar. Aí um outro cara falou assim, poxa, a gente podia deixar a redinha aqui até uma certa altura e cortar ela, porque aí fica mais rápido o jogo, né? Porque o basquete, por princípio, né? Ele é um jogo de velocidade. Ele é um jogo que você tem que fazer penetrações, tudo é em velocidade. O tempo é uma coisa muito especial dentro do basquete. Legal? Então nós entendemos o que é Olimpíada e entendemos o que é basquetebol. Agora vamos lá. Fusão! Ha! Quem assiste Dragon Ball aí vai entender a referência. Eu entendi a referência. Olimpíadas, como eu disse, né, foram em 1896. Só que o basquete, ele apareceu a primeira vez em 1904, como um evento de exibição. Só que em 1936, tá, que as Olimpíadas mesmo colocaram o basquete como uma modalidade olímpica. Foi o primeiro evento oficial do basquete nas Olimpíadas, foi em 1936 em Berlim, as Olimpíadas de Berlim na Alemanha, tá? E um dado interessante, só era para masculino, tá? Se vocês não sabem, apenas 40 anos depois, em 1976, é que as mulheres puderam praticar a modalidade na competição olímpica, tá? Foi uma briga danada, oficialmente só 40 anos depois, tá? Muito triste isso, era uma outra época, a gente tem que entender o contexto da época. Naquela época, achavam-se que o basquete era um esporte muito bruto para mulheres, que a mulher era o mito do sexo frágil e tudo mais. A gente sabe que hoje em dia que tudo isso, graças a Deus, a gente sabe que tudo isso é uma grande besteira. Homens e mulheres têm mesmos tipos de capacidades dentro de uma situação fisiológica distinta de cada um, mas todo mundo pode competir em alto nível, sim. Tudo bem? Vocês sabiam que existe uma particularidade muito interessante das Olimpíadas, que as Olimpíadas foram feitas para atletas amadores. Isso mesmo, amadores. O quê? Não acredito. Tá? Não vai fazer igual um menino que eu conheci há muitos anos, quando eu jogava, que a gente pegou a carteirinha da federação e ele falou assim, nossa, vem até a minha posição de jogo. Ah, é? A minha não veio. O que tá escrito aqui, ó? Aqui, ó, atleta armador. Não, é amador. Leia direito o que tá escrito na carteirinha, menino. Que burro, dá 0 pra ele. Aquele que não é profissional. Isso sempre foi um grande problema nas Olimpíadas, porque muitas modalidades, inclusive até hoje, não aceitam atletas profissionais. Tanto que muitos atletas olímpicos fazem a sua primeira questão de carreira nas Olimpíadas. Ele vai lá, consegue uma boa classificação, morde uma medalha, e aí com ela é um currículo para ele chegar nessas grandes organizações e começar a se profissionalizar e ganhar dinheiro de verdade. Aí no caso do basquete, isso perdurou até 1992. Em 1992, aconteceu aquilo que foi a revolução no basquete olímpico, que foi a abertura para profissionais. Isso se resume a uma frase: jogadores da NBA podiam jogar. Tá? Para quem não sabe, a NBA é uma liga profissional. Ela não se detém às regras da FIBA. A FIBA é a Federação Internacional de Basquete. Ela não fica à mercê da FIBA. Ah, a FIBA mudou isso. A NBA fala, beleza, eu tô fazendo assim de outro jeito, tá bom? Aí a NBA é uma liga profissional. Teoricamente é a única liga profissional do mundo, tá? Então os jogadores que eram oriundos da NBA não podiam jogar as Olimpíadas até 92. Por isso que o Oscar nunca jogou na Olimpíada.
Não foi por falta de capacidade. Eu vou chegar no Oscar daqui a pouco, porque o Oscar é um mito das Olimpíadas. Um mito do Brasil, um mito das Olimpíadas. Um verdadeiro mito, porque o mito é o basquete. O Oscar recusou ser draftado pelo então New Jersey Nets, que hoje é Brooklyn Nets, tá? Então, o New Jersey Nets, ele foi draftado, ele fez os camps de verão, ele fez tudo que ele prometeu pros caras lá. E aí, na hora de assinar o contrato, os caras falaram, man, he's very good. Ele falou, no, thank you. Prefiro servir a minha seleção brasileira, porque se eu assinar o contrato com vocês, eu não consigo. Isso é que é patriotismo. Só que em 87, teve um problemão pros americanos, que foi um tal de um pan-americano de Indianápolis. Que esse cara chamado Oscar e o truta lá, o parção dele lá, o Marcel de Souza, grande cara também, detonaram os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos num Pan-Americano. Ganharam dos Estados Unidos a medalha de ouro dentro do Pan-Americano. E isso abriu os olhos dos americanos, acionou todos os alertas de segurança que eles tinham do firewall deles de basquete. Uns caras vieram aqui e ganharam da gente dentro de casa. Então isso é um sinal pro mundo de que nós não somos o reinado do basquete. E aí os caras começaram a brigar, e aquele lobby é Estados Unidos, é grana, é isso, é aquilo, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, até que os caras conseguiram. Em 1992 conseguiram a liberação e eis que surgiu o primeiro Dream Team, tá? Com Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson e todas aquelas super massa de pessoas de top 10 de All-Star que eram da NBA, menos Isaiah Thomas, tá? Isso do Isaiah Thomas é um caso à parte, se vocês quiserem ter mais informações sobre isso, pesquisem, tá? A treta é entre Larry Bird, Magic Johnson e Michael Jordan com Isaiah Thomas. Então vocês já entenderam o resumo da ópera, né? E aí nós vamos agora falar um pouco de Brasil. Brasil basquete, uhul! NBB? Não, basquete Brasil nas Olimpíadas. Tá certo? A primeira participação do Brasil nas Olimpíadas foi na primeira participação do basquete nas Olimpíadas, em 36. E o Brasil, né, no masculino, nesse caso, até então, participou de maneira quase consecutiva até 96, tá? Só não participando em 76 e posteriormente em 2000, 2004 e 2008, tá? O feminino entrou também junto no balaio quando começou o feminino. E o Brasil tem alguns pódios legais, tá? O masculino tem 3 medalhas de bronze. E o feminino tem uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Geração fantástica de Hortência e Paula, tá? Magic Paula. Agora nós vamos falar sobre o mito. É o mito do basquete. Oscar Schmidt. O irmão do Tadeu Schmidt, aquele dos cavalinhos do Fantástico. E foi o nosso expoente do basquete brasileiro. História recente, mas próximo do que é recente. Ele tá naquele período do meio. Porque o que acontece? Nós temos uma geração fantástica antes, que é a geração do professor Vladimir Marques. O ginásio do Esporte Clube Corinthians de basquete leva até o nome dele, e ele ainda é vivo, entendeu? Então, poucas pessoas têm esse tipo de privilégio na vida de ser homenageado em vida, e isso aconteceu com o professor Vladimir Marques. Foi bicampeão mundial de basquete na mesma época que o Brasil foi bicampeão mundial de futebol. Tanto que o basquete foi considerado muito tempo o segundo esporte no Brasil por conta disso. Depois dessa geração desse pessoal campeão mundial, veio um pequeno hiato, e aí surgiu a nova molecada aí, né? Oscar, Marcel, Israel, o Marquinhos, Abdala, enfim, eram grandes no basquete. Os caras dominaram uma geração em que não tinha internet, em que as viagens eram um pouco diferentes, a gente não tinha esse crossover de seleções, pequenos torneios, você tinha que ser alguém mesmo, e ser alguém naquela época para ser conhecido mundial, você tinha que ser muito bom. Tá certo? Então vamos a alguns números do nosso glorioso Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, recordista em participações de Olimpíada pela modalidade basquetebol. Participou 5 Olimpíadas. Ele é o recordista de pontos em Olimpíadas de maneira geral. Ele fez 1.093 pontos durante 5 Olimpíadas. Ele é o maior recordista
de pontos em uma única partida de basquete de Olimpíada. Ele fez 55 pontos contra a Espanha. Ele tem a maior média, de maneira geral, da Olimpíada até a última Olimpíada que teve, ele é a maior média de pontos por partida, com 42,2 pontos, o maior da história. Meu, o cara quebrou vários recordes, eu não vou falar todos. O maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se você quiser ver, entra no site oficial do Oscar, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O site dele, oscarschmidt14.com. Lá tem a história do cara, tem todos os recordes dele, tem fotos, é muito legal. Vamos falar sobre atualidades. O basquete hoje, como que tá o basquete hoje nas Olimpíadas? Não sei. Complicou. Primeira coisa, o basquete feminino, infelizmente, não vai participar. Temos o masculino, que vai participar do pré-olímpico. 3x3 apareceu no Rio 2016 como uma modalidade exibição, como um experimento. Deu super certo. E agora na Olimpíada 2020/21 vai estar estreando como modalidade oficial das Olimpíadas. Que bom. Vamos fazer o nosso tempo técnico. Hoje estou aqui sozinho, então ficou muito monólogo, né? Então no tempo técnico hoje vocês vão me ver de novo, só que eu vou estar lá com o pranchetão, beleza? Bora pro tempo técnico! Sejam bem-vindos ao Tempo Técnico, com o seu técnico aqui. Brincadeira, eu sou técnico de ninguém não, hein? Sou técnico dos moleques aí por aí, mas não é de todo mundo não, só de alguns. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre sistemas de ataque, posições básicas de início de jogo, tá? A gente poderia chamar de preparação para a jogada, tá certo? Mas antes de começar, vamos fazer uma perguntinha básica. Vocês sabem, assim, o que seria uma diferença de um sistema para uma jogada? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Jogadas são assim, tem começo, meio e fim. Ela vai sair do ponto A, vai pro ponto B, passar pela pessoa C, chegar na pessoa D e cesta. A pessoa D que vai fazer cesta, no máximo devolvendo a bola ou tentando ir para um foul e cesta, tá? O sistema, ele é movimentado numa rotação cíclica, ou seja, ele tem um começo, ele não tem um meio e tem que ter um fim. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Você viu que é um pouco diferente do que eu tô falando, ele tem um começo, ele deve ter um meio e tem que ter um fim. O fim é o quê? Sei lá, pode ser cesta, pode ser falta e cesta, depende do que acontecer. O sistema, como eu disse, é cíclico. A bola vai rodar, você vai rodar e dentro disso você vai encontrar espaços para finalizar a jogada. Dito isso, nós vamos trabalhar dentro das posições iniciais que a gente poderia estar fazendo, tá? Então vai ser um tempo técnico até que relativamente rápido. É mesmo, é? Tá? Para quem é da área técnica, algumas coisas que eu vou falar não é novidade. Para quem está iniciando na área técnica, algumas coisas serão novidade. E para alguns atletas é a mesma situação. Se você já é um atleta que tem uma certa rodagem, né? Você é um garoto de categoria de base, mas já está lá no sub-15 para 17 para mais, você já deve ter visto isso. Se você tá de sub-15 para baixo, algumas coisas podem ser novidades para você. Ok, a primeira situação que nós vamos trabalhar é o seguinte: 1x4. Então aqui, ó, eu tenho um cara, normalmente é o armador trazendo a bola, e eu tenho 4 posições em linha. Isso aqui a gente chama de 1x4 baixa, porque ele está na linha próximo do aro, tá? Daqui, o que a gente vai fazer? Sei lá, vem com o seu técnico, você que é técnico, desenvolva em cima disso. Você é louco, cachoeira! Se você vai querer que o cara parta para a cesta sozinho e eles sejam só coadjuvantes, se você vai querer que esses dois que sejam aqui sejam pivôs e eles subam para fazer um corta-luz pro cara num duplo, tá? Se você vai querer que esses caras cruzem aqui em X para receber essa bola para chute ou fazer um jogo de pivô aqui, não importa. Isso aqui é uma posição inicial, 1x4 baixa. Daqui você desenvolve um sistema ou uma jogada, tá? Se tem a 1x4 baixa, tem também a alta, né? Então a gente vai trabalhar próximo à linha do lance livre, com 1x4 alta. Legal?
mesma coisa, não preciso explicar de novo. Beleza, temos uma outra situação aqui. 5 abertos. Então eu tenho um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. O sistema 5 abertos, pelo o próprio nome já diz o que é. 5 caras abertos, 5 caras periféricos. A gente não agride a parte de dentro da linha de 3, nem a parte de dentro do garrafão, a não ser que a sua jogada diga isso, né? Nós temos uma situação que chama Read and Reaction, tá? Que é o seguinte, você tem que se movimentar e reagir, tá? Então, nessa situação do Read and Reaction, então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo isso aqui? O que acontece na Read and Reaction? Toda vez que você passa a bola para alguém, em qualquer uma das outras 5 posições, você tem que buscar a 6ª posição para tentar receber essa bola e fazer a cesta. Se você não receber, você abre, porque quando você saiu da sua posição, outra pessoa tem que ocupar ela. E assim você vai fazendo esse carrossel maluco aí de situação de jogo. 5 abertos, a gente pode ir fazendo essa conta para menos, né? Então eu também tenho o 4 abertos, tá? Na qual eu vou trabalhar aqui, ó, dividindo a quadra nessas 4 posições. E aí eu vou ter uma pessoa flutuante aqui dentro da linha de 3 ou dentro do garrafão, que é normalmente o pivô. Eu posso colocar ele alto ou posso colocar ele baixo. Posso colocar um pouquinho mais aqui ou mais aqui na cabeça. Depende, como eu disse, da sua situação de jogo. O que eu quero que você entenda é como você vai usar a quadra, como você vai dispor o seu ataque na quadra, tá? E aí eu vou chegar assim, por que eu tenho que entender isso? Você tem que entender isso porque eu tô desenhando os caras sem ninguém, né? Mas normalmente tem o quê? Tem oposição no ataque. E a oposição se chama defesa, tá? Realmente. Tá? Isso aqui é uma defesa 2-1-2. Parece um 5 de dado, né? 2-1-2. No nosso meio do basquete, a gente chama isso aqui de defesa par, porque ela começa com um número par. Quando você vai atacar uma defesa par, você tem que tentar fazer um ataque ímpar. Então, por exemplo, se eu vou jogar contra uma 2-1-2, a 5 abertos é uma coisa interessante, porque ó, ele é um ataque ímpar contra uma defesa par. Fora que eu deixo esse cara praticamente sem função, tá? Esses dois aqui tem que se preocupar com a velocidade da bola, que a bola é sempre mais rápida do que a pessoa se movimentando. E eu deixo espaço no meio para sempre pro cara de trás, porque esse aqui vai ficar sem função. A 1x4 também serve nessa situação. Ó, um bloqueio já acontecendo. Por mais que esses dois possam pressionar, o espaço de quadra que esses dois têm é muito grande. E esse cara continua sem função. Só para vocês terem esse exemplo, tá? Por que eu tenho que entender o tipo de ataque, porque eu também tenho que saber contra o que eu vou atacar. A gente tava falando do 4 abertos. 4 abertos a gente pode ser contra uma defesa ímpar, porque a gente tem a 1-3-1, né? 3 caras aqui, não vou colocar a posição, 1. Aí eu vou colocar um ataque impar. Sempre depois do 4 abertos, nós podemos também usar o 3 abertos, né? Que é a jogada mais clássica, que a gente tem um cara aqui, e aí nós temos o famoso poste alto, que é o pivô alto, e o poste baixo, que é o cara que tá no pivô baixo. Às vezes vocês estão lá assistindo os seus jogos na ESPN, né? E o cara fala assim, por que fulano estava no poste baixo? Quer dizer, o pivô estava aqui embaixo. Fulano estava jogando no poste alto, ele estava jogando mais aqui alto, tá certo? E você tem essa rotação. Os americanos usam muito essa situação. Os americanos fazem a bola rodar, não as pessoas. Então você vê muito assim, passa, aí esse cara abre, passa, aí esse cara desce, cruza. Eles fazem muito essa jogada para a defesa correr e o ataque descansar. Um basquete mais moderno, principalmente ali, o pessoal da Espanha, o pessoal do leste europeu, eles usam mais uma coisa parecida com o Read and Reaction, na qual a movimentação seja das pessoas junto com a bola, para que abra mais espaços para ter mais chutes e 1 contra 1, tá certo? Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje do tempo técnico, tá? Sistemas de ataque.
dá uma estudadinha aí, você que é atleta, pra você chegar lá na quadra e falar assim, e aí, professor, vamos fazer lá, quero jogar em 1x4 hoje, professor. Ou então você tá lá no jogo e fala assim, poxa, gente, a gente não tá conseguindo defender os caras estão jogando em 4 abertos. A gente precisa igualar mais essa defesa com os caras, a gente tá aqui marcando uma defesa que não tá favorecendo pra gente, né? Então é sempre legal, mesmo no racha, saber isso aqui. Beleza, pessoal? Até a próxima. Voltamos do tempo técnico e agora para finalizar nosso vídeo, galerão. Vamos falar do quê? Da nossa dica cultural. Que eu dou é para vocês assistirem isso aqui, ó. Quem tiver a possibilidade de puxar na internet, de ver, legal. Bola ao cesto. Eu tava falando agora há pouco da geração do seu Vlamir, a geração do Oscar e até mais as próximas gerações que vieram depois, Marcelinho, né? Mas é um cara que foi um dos expoentes junto com o Leandrinho, junto com o Marcelinho Huertas, Varejão, Nenê Hilário, tá? Então esses caras aí fazem parte da história do basquete, então essa é a primeira dica. A segunda dica tem a ver com aquilo que eu disse também sobre Indianápolis. Documentário tem numa plataforma aí de streaming que se chama Revolução dos Três. É um documentário brasileiro também, muito fantástico, muito bom, eu já assisti 2 vezes. Ele fala muito sobre a questão da utilização da bola de 3 em 84, que eles ganharam dos Estados Unidos em Indianápolis, usando a fantástica bola de 3. Sabe a bola de 3 que vocês agora, Stephen Curry, oh meu Deus, esses caras que chutam o Damian Lillard, não sei o que, bola de 3. Então, Oscar e Marcel já faziam escola em 84. Resgatado quase que 30 anos depois, o estilo da seleção brasileira de se jogar é o estilo que se tem hoje na NBA, né? Legal? Obrigado, pessoal. Eu sou o Daniel. E esse é o Basquetril, mesmo eu sozinho é o Basquetril. Te vejo no próximo episódio.